1 Coríntios capítulo 10, verso 11. Essas coisas lhe sobrevieram como exemplos, e foram escritas para a nossa advertência, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Amados, a palavra de Deus nos mostra que o Velho Testamento é uma espécie de sombra do Novo, de ilustração do Novo. Todas as vezes que nós temos contato com o Velho Testamento, a vontade de Deus é que você tenha contato com o Velho Testamento, para você, através do Velho Testamento, ter clareza do Novo, da obra do Calvário, da obra de Cristo, porque tudo na Escritura, no Velho Testamento, aponta para Jesus. Todos os eventos, todos os marcos do Velho Testamento apontam para Cristo. Então, quando você olha para o Velho Testamento, tentando enxergar Jesus no Velho Testamento, você é edificado e abençoado. E no Velho Testamento existem duas alegorias, podemos dizer assim, ou duas experiências que o povo de Israel teve, que aponta para a nossa caminhada, para a nossa experiência de vida abundante na graça de Deus. Quando nós olhamos para essa experiência do povo de Israel, nós estamos então visualizando a nossa jornada, a nossa caminhada. E a Bíblia nos mostra, você já deve estar familiarizado com esses textos, a Bíblia nos fala sobre duas experiências em que o povo de Israel cruzou o mar. A primeira experiência, a Bíblia diz que o povo de Israel, houve um dia em que Deus falou para Moisés, para ele ser o libertador. Isso está lá em Êxodo capítulo 3. E Deus então começa um processo de tratamento na vida de Moisés, para ele ser esse canal que iria tirar o povo de Israel da escravidão do Egito. Diz a palavra de Deus então, que você já deve ter familiarizado, que Deus começou a enviar pragas para o povo do Egito, para Faraó, para que através dessas pragas, Faraó tivesse o coração amolecido, para liberar o povo de Israel, para ir para Canaã. Diz a palavra de Deus que a última praga que Deus enviou, foi o anjo da morte, que passou e matou todos os primogênitos do Egito. Diz a Bíblia que o único primogênito que não foi morto, foram os primogênitos do povo de Israel. Mas aconteceu algo interessante para o povo de Israel ser livrado do anjo da morte. A palavra de Deus diz que Deus ordenou que eles matassem o cordeiro e aplicassem o sangue na porta, nos umbrais da porta, de maneira que quando o anjo da morte passava, eles viram o sinal do sangue, e o sinal do sangue aponta para a cruz. Aonde tem o sinal do sangue, a morte não tem mais poder de chegar até você, de maneira que enquanto o anjo da morte visitava o povo do Egito, o povo de Israel estava dentro de suas casas, comendo a Páscoa, celebrando a morte do cordeiro. Há um poder nisso. Diz a Bíblia então que o povo de Israel é liberado. E eles começaram então uma peregrinação. E essa primeira experiência nos fala da passagem pelo Mar Vermelho. Quantos aqui se lembram da passagem do Mar Vermelho? Diz a Bíblia então que o povo de Israel passou pelo Mar Vermelho. Quando eles passam pelo Mar Vermelho, é muito poderoso essa experiência, porque na hora que eles pisam na água do Mar Vermelho, a Bíblia diz que Moisés pisou na água e o mar se dividiu. E o povo de Israel passou em seco. O Egito na Bíblia simboliza o mundo. Na vida cristã, olha para mim. Você tem 3 inimigos. Diga comigo assim: o diabo, a carne e o mundo. Esses 3 inimigos, eles lutam constantemente, e eu te digo mais, ferozmente, para tentar impedir você de cumprir o propósito de Deus. Diz a Bíblia então que o povo de Israel, querendo fugir do Egito, eles passaram a seco pelo mar que o Senhor tinha aberto. E olha que coisa interessante, eles passaram a seco, o mar se abriu. Quando o exército de Faraó foi atrás do povo de Israel, tentando passar pelo mesmo lugar que eles haviam passado, a Bíblia diz que o mar fechou, e o exército inteiro de Faraó morreu.
Morreu. Por quê? Porque eles não estavam preparados para aquilo. Diz a Bíblia então que o povo de Israel agora podiam ver do outro lado do rio o que havia acontecido com o exército de Faraó. Deixa eu te dizer algo. A passagem pelo Mar Vermelho aponta para uma experiência. Que experiência que é essa? A experiência do batismo nas águas. No dia 30 de novembro nós vamos ter um batismo aqui. Vai ser um batismo mundial. Esse batismo vai acontecer no mundo inteiro. Nós vamos batizar inúmeras pessoas, centenas de pessoas aqui na videira da Praça da Bíblia, nesse batistério aqui. Vai ser um culto extraordinário, de uma obra que Deus tem feito entre nós. E eu vou te dizer uma coisa, essa experiência do batismo é a experiência que inicia a sua jornada cristã, aonde Deus está falando para você, por meio do batismo, que todos os seus inimigos agora, o diabo, a carne e o mundo, elas foram deixadas lá no Egito. Agora você vai viver uma vida que não pertence a você, mas é a vida com a qual Deus, por meio de Jesus, conquistou na cruz do Calvário. Então a vida com a qual, olhe para mim, a vida com a qual você vive hoje, é a vida que foi te dada por meio da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Então, você não vive com base na sua força, na sua experiência, na sua competência, não, você vive a vida com a qual o próprio Deus vive. Se você está aqui nessa noite, me ajude no nome de Jesus. Essa é a vida com a qual Deus vive. É a vida de ressurreição, que é a experiência de alguém que foi liberto do pecado. Você fala, pastor, eu fui liberto do pecado. Você foi liberto do pecado. Pastor, mas eu ainda tenho tentações. Presta atenção, você ainda tem carne. Mas a velha natureza que existia dentro de você foi substituída pela natureza de Deus. Agora existe uma natureza divina dentro do seu coração. A sua carne, às vezes, ela pode tender para o pecado. Aí você pensa, pastor, eu não nasci de novo, porque parece que eu ainda quero pecar. Não, é a carne. A carne, ela vai ser glorificada. A Bíblia diz que nós vamos receber um corpo glorificado. Esse dia vai chegar e você vai receber um corpo glorificado. Mas enquanto esse dia não chega, presta atenção, você precisa de viver crendo e confessando. A vida com a qual eu vivo é a vida com a qual Deus vive. Eu vivo nessa vida de ressurreição, eu creio na obra consumada, e quanto mais você declara e caminha confiado nessa declaração, mais a obra do Calvário se torna permanente e completa na sua vida. Quantos estão me entendendo aqui? Diga amém. Essa é a experiência do Mar Vermelho. Mas a palavra de Deus nos mostra também que depois que o povo de Israel passou pelo Mar Vermelho, eles peregrinaram 40 anos no deserto. Quantos já ouviram essa história? Deus havia prometido para o povo de Israel uma terra. Que terra que era essa, pastor? A Bíblia diz que é uma terra que emana leite e mel. Leite e mel, presta atenção, é uma terra que havia abundância. Se você quer saber um pouco dessa terra, depois você tem que ler o livro de Números, capítulo 13 e 14, que fala o momento em que o povo de Israel tem acesso e vê a terra que Deus havia prometido para eles. Deus então promete para o povo de Israel, mas eles ficaram 40 anos peregrinando no deserto, até chegar à próxima experiência. Essa próxima experiência, Paulo ilustra ela, o Mar Vermelho, que é a experiência do batismo. Paulo nos fala que é a experiência de libertação do pecado. Escute, todo mundo tem que ter a experiência de ser liberto do pecado. O pecado não pode fazer mais parte de você. Eu sei que algumas pessoas falam assim, pastor, mas você sabe, um crente nascido de novo, ele não acorda falando, rapaz, hoje eu vou dormir com a prostituta, hoje eu acordei assim, é hoje. Não, o crente nascido de novo, ele não tem esse desejo. Por quê? Porque ele nasceu de novo, tem uma natureza dentro dele, agora gritando. Você fala, pastor, mas a carne pode ficar tentada? A carne pode ficar tentada, mas a nova natureza dele não vai permitir. Por quê? Porque agora ele teve uma experiência de libertação do pecado. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 trata a respeito disso. Agora, Romanos capítulo 7 nos mostra uma outra experiência. Sabe qual que é? A libertação da lei.
Essas são as duas experiências que nós precisamos de passar na vida cristã: a libertação do pecado e a libertação da lei. Então, no final dos 40 anos, o povo de Israel, eles chegam em um limiar, em um momento de uma experiência que iriam colocá-los em um outro patamar. Que patamar é esse, pastor? É a experiência agora de ser liberto da lei. Eles estavam peregrinando no deserto, mas agora Deus mostra para ele a terra da promessa. Eu quero te dizer algo, meu querido: você foi liberto do pecado, mas talvez até aqui você tenha peregrinado no deserto, vivendo uma vida difícil, de conflito, ouvindo muitas vozes, e talvez isso tenha de certa maneira abafado a voz do Espírito no seu coração. Esses dias são dias de você decidir ter a segunda experiência, e a segunda experiência é quando você decide passar o Jordão rumo à terra prometida, a terra que Deus prometeu para você. Pastor, o que significa passar o Jordão? Passar o Jordão é você ser liberto completamente da lei e viver uma vida na abundância da graça, desfrutando do dom da justiça. E quando você tem essa experiência, eu não sei se é só eu que estou sentindo, mas há uma unção especial da parte de Deus nessa noite. Quando você passa pelo Jordão, o Espírito Santo agora te conduz para uma vida de abundância. Se você crê nisso, diga amém. Quando você diz amém, você está apropriando do que Deus tem para você. Quando você diz amém, você está recebendo aquilo que o Espírito Santo está liberando nesse lugar. Aí você passa pelo Rio Jordão. Pastor, quer dizer então que eu vou viver 40 anos no deserto? Não. Você sabia? Eu já fiz esse trajeto, pastor Eduardo. Olha que privilégio. Eu fui no Egito, e do Egito eu fui para Israel, de ônibus. Não foi a pé, tá? Foi de ônibus. Do Egito a Israel, hoje tem o Canal da Mancha, que você passa literalmente debaixo do mar. É um canal que os navios passam por cima e os carros passam por baixo. Então, é uma obra extraordinária. Mas o trajeto que o povo de Israel fez do Egito até Canaã, era um trajeto que eles gastariam no máximo 2 meses. 2 meses. Eles gastaram 40 anos. Aí você pergunta: pastor, por que eles gastaram 40 anos? Por causa de um motivo: por causa da incredulidade. Hebreus capítulo 3, versículo 19, a palavra de Deus diz que: vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Escute, Deus, Ele deu a promessa, mas às vezes a incredulidade impede você de apropriar aquilo que Deus tem para você. Meu querido, presta atenção: se Deus prometeu, apegue-se à promessa. Foque o seu olhar na promessa, fique vislumbrado com a promessa, acorde meditando na promessa e declarando a promessa, porque aquele que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir a promessa que Ele fez a você. Por isso você precisa de crer na promessa, apropriar dela. Agora, presta atenção, quando eles passam o Jordão, tem um detalhe. Então nós temos 2 experiências. A experiência do Mar Vermelho, que inicia a jornada cristã, é o início de uma caminhada com Deus. E nós temos cruzar o Rio Jordão. O Rio Jordão nos fala de o início de uma vida em abundância. A vida de alguém que foi liberto da lei e agora entrou na terra prometida. Deixa eu te dizer uma coisa. Havia um detalhe nessas 2 experiências. Sabe qual que era? É que na experiência do Mar Vermelho, eles passaram com o mar a seco, tudo certo. Mas na experiência do Rio Jordão, eles tinham uma arca. E aí é onde entram os meus atores. Podem subir aqui, os meus sacerdotes. Glória a Deus. Peguem a arca com reverência. Cada um segura, do jeitinho que a gente ensaiou. Coloca sobre os ombros. Isso. Pastor, por que a arca tem que ser colocada sobre os ombros? É porque a arca é o símbolo da presença de Deus, é o símbolo da vitória. E quando você sobe e ergue a arca, é como se você estivesse levantando aquele que foi o campeão. O Senhor Jesus é o nosso campeão. Então Ele vai à frente,
exaltado sobre a nossa vida, e nós damos toda a glória e honra a Ele. Quantos estão me entendendo aqui? Essa é a Arca da Aliança. Podem ficar aqui. A Arca da Aliança, ela é muito especial. Por quê? Porque cada parte da arca, ela aponta para uma obra de Jesus. Então, toda a Arca da Aliança, ela era feita de ouro. Na verdade, ela era de madeira de acácia revestida de ouro. Por que ela era de madeira de acácia revestida de ouro? Porque o nosso Senhor Jesus, ele veio como homem. Então, existe a natureza humana. A madeira da acácia aponta para essa natureza humana. Agora, o ouro aponta para a natureza de Deus. Isso significa que o Senhor, ele era plenamente homem, mas ele também era plenamente Deus. O Senhor Jesus, ele não era só Deus, ele também era homem. Porque se ele não fosse homem, ele não poderia ter morrido na cruz e pagado o preço pelos nossos pecados. Porque ele era homem, ele veio no nosso lugar, pagou o preço que era para nós pagarmos e trouxe a remissão dos nossos pecados. E hoje nós podemos desfrutar da sua abundante graça, a Canaã que Deus preparou para mim e para você. A arca era esse elemento que havia nessa travessia do Rio Jordão. E essa parte da arca aqui em especial, essa tampa, eu vou pedir aos meus sacerdotes para removerem a tampa. Cuidado que essa tampa é dos kids. Irmãos, nosso trabalho com criança é um trabalho extraordinário, você não tem noção. O que essas irmãs fazem no kids, tem domingo que eu tenho vontade de ir para lá assistir o culto delas. Sim, a minha esposa grava os vídeos, tanta unção que tem. Se você não manda o seu filho para o Kids, você está perdendo a oportunidade de edificar os seus filhos num ambiente de presença de Deus. É o que havia lá. É o que ia lá, todo domingo. Amém? Pastor, domingo eu não queria vir para o culto. Traga o seu filho pelo menos. E aproveita e fica para o culto. Por que vocês deixaram a arca no chão, sacerdotes? Não pode. O propiciatório. Levanta. Vem para frente com o propiciatório. Isso. Não quebra não, porque senão eu vou ter problema em casa. Louvado seja Deus. Essa parte da arca é chamada de propiciatório. O que é o propiciatório? O propiciatório é a tampa da arca. Esse propiciatório, essa parte aqui, é o formato dos querubins. Os querubins que estão ali na presença de Deus. E o que é interessante? A Bíblia diz em Levíticos capítulo 16, versículo 14, se eu não me engano, que o sacerdote, o sumo sacerdote, ele aspergia o sangue da expiação uma vez por ano, para fazer a expiação dos pecados da nação. Ele aspergia o sangue sobre o propiciatório uma vez por ano. Só que ele aspergia o sangue por 7 vezes. Uma vez ele colocava o dedo molhado de sangue, e depois por 7 vezes ele aspergia o sangue sobre o propiciatório. O que o 7 representa? O 7 é o número da perfeição. Isso significa que o sangue é o sangue da obra consumada, perfeita, colocada sobre o propiciatório. O propiciatório, meu querido, aponta para a graça de Deus. E eu vou te mostrar por quê. Agora vocês podem deixar o propiciatório lá atrás. Hoje vocês vão trabalhar nesse culto junto comigo, aleluia. Dentro da Arca da Aliança, havia 3 coisas. A primeira coisa que havia dentro da arca era o maná. Nós temos aqui o maná. Esse maná era um símbolo, tudo que havia dentro da Arca da Aliança, era um símbolo da atitude rebelde que o povo tinha contra Deus. Então, Deus, durante o deserto, decidiu alimentar o povo com maná. Mas você acredita? A Bíblia diz que o povo se rebelou. Então, o maná, ele foi colocado dentro da arca como um sinal da rebeldia humana. Dentro da arca também havia as tábuas da lei, 2 tábuas da lei. Havia dentro da arca. Essas tábuas da lei também aponta para a incapacidade humana de cumprir as exigências de Deus.
e elas eram colocadas dentro da Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança também havia a vara de Arão que havia florescido. A palavra de Deus diz que certa vez os príncipes de Israel se rebelaram contra Arão, que era o sumo sacerdote. Diz a Bíblia então que Deus pediu para que cada um dos príncipes colocassem as varas que representavam as tribos, uma do lado da outra. E a vara de Arão floresceu, criando brotos e amêndoas maduras. Isso mostrava que Arão era o sumo sacerdote que tinha a autoridade de Deus para guiar o povo. Então, cada uma desses elementos dentro da arca apontava para rebeldia humana, para limitação humana. O que Deus faz então? Deus ele pega, olha que coisa maravilhosa, vem comigo porque a revelação é essa. Deus ele pega o que está dentro da arca, que é a incapacidade do homem de obedecer a Deus, e faz o quê? Tampa com o propiciatório. O que o propiciatório aponta? Para a graça. Deus está falando o seguinte: quando você chega diante de mim, confiado no sangue, você não precisa olhar mais para a sua incapacidade. Olhe apenas para o propiciatório, porque o propiciatório aponta para a graça de Deus. Deus ele quer que você viva uma vida não confiada naquilo que você pode fazer, naquilo que está dentro da arca. Tem gente que fala: pastor, não, eu preciso da presença de Deus, eu quero a glória de Deus, então eu tenho que cumprir os 10 mandamentos. Não, presta atenção, você tem que confiar na obra do Calvário. Quando você confia na obra do Calvário, presta atenção nisso, meu querido, você entra em posse da terra que Deus prometeu para você. Não ande confiado na vara. Tem muita gente que ainda tem uma mentalidade de disciplina, relaciona com Deus com base na disciplina, relaciona com Deus com base nos mandamentos, no merecimento, nas exigências. Não, Deus ele quer que você relaciona com Ele única e exclusivamente confiado no sangue. E quando você confia no sangue, Deus ele fala para você: meu filho, agora você vai viver em posse da terra prometida. Quantos estão me entendendo aqui? Diga amém. Agora acontece algo interessante. Deus fala para o povo de Israel passar o Jordão. E quando Deus fala para o povo de Israel passar o Jordão, Deus diz algo interessante. Olha o que a palavra de Deus diz. No versículo 3, no capítulo 3 de Josué, no versículo 13, a palavra do Senhor diz assim: porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber as que vêm de cima, e se amontoarão. Deus dá uma promessa para o povo de Israel: quando o sacerdote pisar na água do Jordão, o Jordão vai se dividir. A divisão do Jordão é uma coisa muito interessante, porque no versículo 14, olha o que Deus diz: tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levaram a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava para todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega, que era a primavera, era um tempo de cheia nos rios. Pararam-se as águas que vinham de cima. Você sabe que todo rio corre para o mar, ele desce. Mas nesse momento aqui, as águas de cima pararam. E olha só o que aconteceu. Levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã. Você sabe o que significa a palavra Adã? Adão. Adão é justamente isso, Adão, lá do Éden. Deus está falando para o povo de Israel uma coisa muito poderosa. Presta atenção, lembra da experiência do Éden,
lá de Adão, que ele pecou, e junto com o pecado veio toda a maldição. Agora Deus está falando algo: eu vou fazer a água do Jordão parar lá, e o povo de Israel, um a um, vão passar a seco, de maneira que quando vocês passarem o Jordão, toda a maldição que foi liberada no Éden será removida agora, porque agora vocês irão entrar em posse da terra prometida. E as águas foram de Adã, que fica ao lado de Sartã, que desciam ao mar de Arabá, que era o mar salgado, e foram de todo cortado. Presta atenção, dessa cidade até no mar morto, que é o mar salgado, que a Bíblia está relatando aqui, a palavra nos mostra que dá quase 50 quilômetros. 50 quilômetros de rompimento de água, para o povo de Israel passar para essa experiência do Jordão. E olha que coisa interessante, quando os sacerdotes estavam levando a arca, agora eu quero que vocês peguem a arca no ombro. Glória a Deus, estamos acabando a nossa encenação. Eles colocaram a arca no ombro. Deus fala para o povo de Israel o seguinte, presta atenção, gente, agora vocês vão passar o Jordão. Na arca, pela lei, era necessário que a arca fosse coberta. E havia 3 materiais que cobriam a arca. O primeiro era o véu. O véu que foi rasgado quando o Senhor Jesus ressuscitou. A Bíblia diz que o véu foi rasgado de cima para baixo. O segundo material que cobria a arca era as peles de animais marinhos, que era uma pele muito forte. E a segunda pele, que era o material visível, era um pano azul celeste, da cor do céu. Por que era um pano azul? E é por isso que eu estou de azul hoje, aleluia. Porque o azul aponta para o céu. Deus está falando algo muito poderoso aqui. Sabe o que Deus está falando para o povo de Israel? Gente, todas as vezes que vocês estão entrando na posse da terra prometida, olhe para a arca. E quando você olhar para a arca, você vai ver o céu. Os sacerdotes, eles andavam, podem andar um pouquinho. E o povo olhava para a arca, não era para o sacerdote. A arca no Velho Testamento aponta para a presença de Deus. Escute, meu querido. Deus, Ele está convidando você para viver uma vida no Espírito. Pastor, o que é viver uma vida no Espírito? É viver uma vida sensível à presença de Deus. Deus, Ele está falando para você, querido, olhe para a arca. Na hora que você precisar de uma direção, não olhe para o homem, não olhe para o líder, não olhe para o discipulador, ou para o pastor, ou para aquele que prega, não, olhe para a arca. Sinta o Espírito direcionando você e guiando a sua história. Tudo que você vai fazer na sua vida tem que ter o respaldo da presença de Deus, tem que ter o selo da confirmação do Espírito. Não faça nada confiado na sua obra, confiado naquilo que você acha. Meu querido, presta atenção, viver segundo os seus sentidos naturais é viver no deserto, é viver confiado na sua habilidade. Deus, Ele não quer que você viva assim. Deus, Ele quer que você viva confiado na obra dEle, confiado no sangue dEle, olhando única e exclusivamente para a presença dEle. E quando você olha para a presença dEle, você anda confiado no que a arca está direcionando. Senhor Jesus, me ajude. Qual é a direção do Senhor para mim hoje? Qual é a direção para o Senhor para mim nesse negócio? Qual é a direção do Espírito para mim nessa situação? Pai, eu preciso de uma resposta nessa área, eu preciso de um milagre nessa outra. Senhor, me ajuda, me direciona, me conduza. E à medida em que você valoriza a presença, e a presença de Deus é valorizada dentro de você, Deus, Ele começa a confirmar a sua história e guiar você a toda a verdade. Se você entendeu e está aqui nessa noite, me ajude no nome de Jesus. É isso que o Espírito quer fazer. Uma vida madura, meu irmão, presta atenção. A vida cristã madura é aquela vida cristã que ouve de Deus. Tem muita gente que chega para mim e fala: pastor,
Eu queria que o senhor orasse para o senhor ver o que Deus quer a respeito da minha vida. Eu tolero quando a pessoa é nova convertida, né, Juan? Profeta. Mas a partir do momento em que você tem uma vida com Deus, Deus ele quer que você tenha a percepção do que Ele está direcionando você. Por isso, meu querido, a ordem de Deus para mim e para você é para que a gente siga a presença. Deus ele está nos direcionando, então vamos seguir adiante. Deus ele está movendo, então vamos caminhar para frente. O Espírito Santo mandou parar, então vamos parar. Agora, você sabe o que é chocante? A palavra fala que o povo de Israel, eles tinham que ficar uma distância de 2.000 côvados da arca. Então eles viam a arca de longe, porque 2.000 côvados dá quase 1 quilômetro. Porque um côvado é meio metro. É medida de um antebraço. De um antebraço de uma pessoa que tem a altura média normal, né? 1,70 m, não a minha altura. Que dá 1,5 m, que dá meio metro. Então, aqui, tinha uma distância de aproximadamente 1 quilômetro, que o povo de Israel tinha que olhar para a presença. Deus ele estava falando para eles, olhe para a presença, seja guiado pela presença, pela arca. Quando você é guiado pela arca, Deus ele te conduz a uma experiência de vida abundante. Eu não sei quanto a você, mas eu quero ser conduzido a uma vida abundante. Em todas as áreas da minha vida. Queridos, olha para mim. Você sabe por que muita gente fica muito tempo no deserto? É por causa que eles vivem uma vida muito natural. Eles não oram para nada. Eles não preocupam com a presença de Deus em hora nenhuma. Em todas as circunstâncias, o que tem que ser realçado é o ego, é o orgulho, é o que eles podem fazer, é o que eles fizeram. Olha, tem uma coisa que tira o favor: ressentimento, amargura, rancor, ingratidão. Tudo isso tira você da posição do favor e leva você a viver uma vida sem a presença. Deixa eu te dizer algo: você tem que ser guiado pelo Espírito, e ser guiado pelo Espírito é você perceber o que Deus está conduzindo você. Não é baseado na sua chateação, não é baseado naquilo que você acha que tinha que ter sido feito e não foi feito, mas é baseado naquilo que o Espírito Santo está ministrando na sua vida. E quando Deus ministra no seu coração, Ele simplesmente direciona você a uma experiência de abundância, de presença de Deus e de confirmação da parte do Pai. Deus, Ele quer que você viva uma vida em Canaã, e para você entrar em Canaã, basta você olhar para a arca e seguir a direção da presença de Deus, em nome de Jesus. É isso que Deus tem para nós. Ele quer que você viva seguindo a direção do Espírito. Tem muita gente que ignora isso, porque não dá relevância para aquilo que representa entrar em uma experiência de nova vida. Tem muita gente que ainda está no Egito. Ele creu no Evangelho, recebeu Jesus, mas ainda vive uma vida mundana, vive uma vida natural. Viver uma vida mundana não é viver uma vida no pecado, não. Viver uma vida mundana é você viver uma vida ainda confiado na sua força, confiado na sua capacidade. É onde não entra hora nenhuma uma experiência de apropriação da promessa, dos milagres. Você vive somente naquilo que os seus olhos conseguem enxergar. Deus está falando para você: filho, sai do Egito e vem para a terra que eu te mostrarei. E quando você decide passar o Mar Vermelho, a sua jornada de experiência com Deus começa. Mas Deus não quer que você fique no deserto 40 anos. Deus quer que logo em seguida você passe o Jordão e entre na terra prometida. E lá na terra prometida você vai testemunhar. Meus queridos, valeu a pena crer naquilo que Deus disse, porque realmente a terra que Ele prometeu é uma terra que mana leite e mel. Eu estou desfrutando de uma terra que mana leite e mel, porque agora você a apropriou, você entrou na posse da terra prometida. É isso que Deus tem para você. Mas quando você ignora isso, quando você rejeita aquilo que o Espírito tem para você, você não identifica. A Bíblia nos fala o princípio da identificação. A palavra nos mostra que certa vez
Quando eles passaram o Jordão, 12 pedras foram colocadas. As pedras nos falam de um memorial. Todas as vezes que você passa por uma experiência, Deus ele confirma com você um memorial. Hoje é o dia de você estabelecer uma pedra de memorial na sua vida. Hoje é um dia de você chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu não quero viver uma vida mais confiada na minha força, nos meus conceitos. Eu não quero viver uma vida mais confiada no mundo, naquilo que o mundo fala ou acha. Presta atenção, pare de ficar ouvindo gente do mundo. Pare de ficar transformando os hinos de sofrência na canção da sua vida. Comece a viver agora uma vida dependendo do Espírito, se enchendo dEle e transformando todos os seus caminhos na presença dEle. E você vai ver a posse da Canaã fazendo parte da sua história e da sua vida em todas as áreas dela. É isso que Deus quer para você. Se você quer entrar na posse da terra prometida, eu quero que você se coloque em pé nesse momento. Eu queria que você desse uma salva de palmas para os nossos atores aqui. Obrigado, irmãos. Vocês foram muito úteis hoje para exemplificar essa palavra. Mas eu quero que você abrace hoje, nesse momento, a pessoa que está ao seu lado. E antes de nós comermos do pão e bebermos do cálice, nós vamos orar. E você vai falar para o Senhor: Senhor, eu quero viver uma vida confiada na sua presença. Eu quero viver uma vida confiado no Senhor, não confiado na minha capacidade. Você pode fazer isso aonde você está? Levante as suas mãos agora e comece a orar ao Senhor. Comece a falar com o seu Pai. Comece a pedir o Espírito Santo. Senhor Jesus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, mova sobre a vida dos seus filhos de uma maneira especial. Libera sobre eles, ó Deus, a sua bênção. Ó Deus, o fluir da sua graça. Eu quero profetizar em nome de Jesus e declarar que são abençoados. Abençoados com toda sorte de bênçãos. Ó Deus, a sua graça é transbordante, é viva. Ó Deus, é gloriosa sobre a vida dos seus filhos. Senhor, eu quero declarar em nome de Jesus, ó Deus, e profetizar que eles serão conduzidos a Canaã de Deus, a terra da promessa. Ó Deus, experimentarão sim todos os dias das suas vidas, ó Deus, da sua abundante e gloriosa graça, e desfrutarão do teu favor, da tua bênção. Com o seu cálice e o seu pão, se você ainda não recebeu, apenas levante a sua mão e o servo vai até você. Se você ainda não recebeu, alguns irmãos aqui à minha direita não receberam, os servos vão até você. Mas eu quero que nesse momento você levante o seu cálice e por alguns minutos comece a agradecer a obra consumada, a experiência que o Senhor fez você passar. Essas duas experiências estão disponíveis para você. Senhor, obrigado, porque a tua obra é maravilhosa, é linda. Ó Espírito de Deus, obrigado pelo teu sangue, obrigado pelo teu corpo, que nos leva a uma vida abundante diante de ti. Levante o seu pão. Diga assim: este pão, diga em fé, este pão é o corpo do Senhor Jesus, que foi moído na cruz em meu lugar. Ao comer esse pão, eu estou comendo da sua saúde, que é vida abundante para mim. Ao comer dele, eu estou declarando que eu sou filho, que eu sou filho amado. Diga assim: este pão é verdadeira comida, e ao comer dele, eu estou declarando que eu faço parte da família de Deus. Pega o seu cálice, levante o seu cálice ao Senhor. Diga: este cálice é o sangue da nova e eterna aliança. Ao beber esse cálice, eu estou dizendo que eu fui perdoado. Esse cálice diz que nenhuma condenação há sobre a minha vida.
Esse cálice me afirma que eu fui perdoado, justificado, e que hoje eu posso entrar com ousadia, intrepidez na presença de Deus, no nome de Jesus.